Oi pessoal, tudo bem? É o André da 4F Consultoria. Como estamos? Tudo jóia? Hoje a gente não está fazendo um ao vivo, tá? Esse vídeo vai subir para o YouTube e vai ficar para todos vocês através do WhatsApp, das mídias sociais, tá bom? Obviamente que isso é excepcional, vai ser só essa semana, tá? E antes de mais nada eu falo para vocês, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá bom? Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre missão, visão e valores de uma empresa. Muita gente acha que isso é simplesmente um papelzinho emoldurado grudadinho na parede. Mas não é bem assim. Essas três palavrinhas, missão, visão e valores, foram criadas com o sentido de nortear as ações da empresa, tanto as presentes quanto as futuras, tá? E obviamente que os valores estão ligados a uma questão de ética da empresa, de estilo de trabalho da empresa. Então, pessoal, parece que é uma bobagem, mas é muito importante. E tem mais, muita gente confunde o que é missão, o que é visão, o que é valor, né? E acaba colocando no papel coisas que não tem muito a ver com o que deveria ter para nortear a empresa, né? Então não é simples de criar, vou fazer a missão, visão e valores, vou colocar aqui no papel o que é o que não é bem assim, tá? Então é muito importante que você tenha apoio na hora de fazer isso, sendo pequena, sendo média, sendo grande empresa, é preciso ter pessoas que entendam dessa necessidade, tá? E eu digo isso por quê? Porque é isso que vai durante algum tempo nortear a sua empresa. E por que algum tempo? Porque dentro dessas três palavrinhas tem uma delas que você pode mudar, né? A visão, né? A missão é imutável, mas a visão tem que ser mutável. Por que tem que ser mutável? Porque o mercado muda, porque o futuro muda. Então você tem que ter uma visão mutável, né? Os valores dificilmente vão mudar também. Valor é valor. E esse valor que eu estou falando, pessoal, é aquele valor intangível, aquela palavra intangível do tipo liberdade, segurança, desafio. Isso são valores das pessoas, né? Ética, comprometimento, e não estou falando aqui do valor financeiro, tá? Então é muito importante, pessoal, que na hora que você vai criar alguma coisa no sentido de missão, visão e valores, você tem alguém te apoiando para fazer isso, né? Porque se você não tiver alguém te apoiando, você pode estar dando um tiro no pé, o famoso tiro no pé. Ou seja, eu escrevi a minha missão, escrevi os meus valores, escrevi a minha visão, mas não me adiantou nada, né? E a outra coisa que é principal nesse caso, pessoal, é que você tem que divulgar. Se isso não ramificar para dentro da sua corporação, da sua empresa, da sua loja, de qualquer lugar que você esteja, profissionalmente falando, não adianta nada. As pessoas acabam agindo e acabam atendendo da forma que elas acham melhor, mais fácil, mais rápido. E não pode ser assim. Por quê? Porque existe uma missão, uma visão e o valor da empresa. E isso precisa ser seguido, né? E mais, vou dizer mais para vocês. Existem muitos grandes CEOs e grandes diretores de empresa que na hora de tomar uma decisão, tomam a decisão em cima da missão, dos valores e da visão da empresa. Inacreditável? Não, é verdade. Então aquele papelzinho lá que você bota na moldura e que você acha que simplesmente é para dizer que tem ou para atender alguma norma, não é bem assim, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, que é um exemplo muito legal, né? Eu não vou falar o nome da empresa, até porque não cabe aqui. O que cabe aqui é mostrar para vocês o que é a missão, visão e valores de uma empresa, né? Então, há uns 20 anos, 30 anos atrás, uma empresa farmacêutica lançou um novo remédio no mercado, né? E esse remédio passou por todas as certificações, por todas as aprovações, por todos os testes. Vocês sabem que remédios às vezes são testados durante anos, né? Princípios ativos e uma série de outras especificações para que o remédio pudesse ser lançado.
né? Muito bem, o remédio foi lançado no mercado, né? Ele substituía um medicamento anterior com alguns reagentes diferentes e etc. Conclusão da história, pessoal, depois de algum tempo, depois de 5 a 6 meses, começa a se perceber que esse remédio dava um efeito colateral que o anterior não dava. E aí a coisa começou a ficar meio estranha, porque era muita gente indo ao mercado e dizendo que estava tomando remédio e que estava tendo esse tipo de reação. E aí depois, com o tempo, acabou sendo comprovado. Inclusive aconteceram alguns acidentes, aconteceram problemas de mal súbitos e etc. E aí acabou ficando comprovado que realmente o remédio trazia aquele efeito, né? E aí começou-se várias discussões judiciais. A empresa começou a receber processos, né? E aí se aciona advogados, e aí começa mais se você se sentiu mal, porque que você continuou tomando, porque se você se sentiu mal porque você não foi ao médico, e porque isso e porque aquilo, porque nós temos a certificação dos órgãos, e etc, etc, etc. Ou seja, começa-se uma briga judicial que não era bom nem para a empresa, e obviamente estava sendo horrível para o consumidor do remédio, porque ele se sentia mal com um remédio que ele no passado não tinha problema, porque esse remédio foi substituído. Mas é óbvio, nessa hora, pessoal, o que importava? Importava fazer acordos com valor baixo, importava não tirar o remédio do mercado, que se investiu em campanhas de marketing, se investiu nas caixas do medicamento, se investiu no nome. Então o que importava era dar uma forma a essa situação, onde minimizasse esse problema todo e, ao mesmo tempo, não se tivesse mais nenhum tipo de situação complicada na mídia e etc. Tá? Aí o que acontece? Depois de um ano nessa situação, um advogado briga aqui, advogado briga ali, equipes internas de marketing, de vendas, logística e até o próprio pessoal da parte do laboratório em si, que desenvolvia o medicamento e que entendia do princípio ativo, resolvem fazer uma reunião e determinar que isso tinha que terminar. Porém, nesse momento, entra o diretor da empresa na reunião e vê todo mundo falando, e era uma discussão sempre muito acalorada, porque cada um nesse momento está puxando para o seu, marketing puxando para o seu, vendas puxando para o seu, a parte científica dizendo que não é bem assim, que o laudo isso, que o laudo aquilo. E aí o CEO disse assim: pera, pessoal, já entendi todas as posições de todos vocês. Agora todos vocês estão se esquecendo de uma coisa que é primordial. Qual é a missão desta empresa? Qual é a visão dessa empresa? E quais são os valores dessa empresa? Alguém parou para ler o que está escrito? Aí ficou todo mundo olhando para a cara dele do tipo: mas você acha que a solução vai vir daí? Alguém parou para olhar quais são os valores da empresa? Qual é a missão da empresa? Qual é a visão da empresa? Então eu vou dizer para vocês: a gente tem a nossa missão, a gente tem a nossa visão, mas o mais importante para esse caso específico está nos nossos valores. E lá nos nossos valores está escrito o seguinte: manter a todo custo a integridade física, moral e pessoal dos nossos clientes. Então, pessoal, independente de estarmos certos, estarmos errados, estarmos embasados, estarmos dentro da lei, o nosso valor é manter a integridade física, moral e pessoal dos nossos clientes. Então, se há provas que o medicamento traz um efeito colateral, independente se a pessoa continua tomando, se deixou de tomar, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos retirar o produto do mercado.
E aí ficou todo mundo olhando para a cara dele do tipo, mas e o marketing? E a venda? Não importa. Esses são os valores da empresa. E assim foi feito, pessoal. O medicamento foi retirado, foi corrigido, mais ou menos como o recall de automóveis, mas foi corrigido e voltou para o mercado. Voltou com outro nome. E hoje, o que eu posso dizer para vocês é que além da empresa não ter quebrado, ela continua sendo uma gigante na área farmacêutica. Esse medicamento é um dos mais vendidos do mundo. O que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que às vezes a solução está lá no que você disse que você é, como missão, como visão e como valores. Agora, pense você pessoalmente. Qual é a sua visão? Qual é a sua missão? Quais são os seus valores? Será que se você olhar num momento de dificuldade para dentro disso, você vai conseguir encontrar alguma solução diferente do que todas aquelas que você está olhando na sua frente? Você tem escrito num papel qual é a sua missão, qual é a sua visão, quais são os seus valores, independente de ser uma empresa ou não? Esse é o X da questão, pessoal. Eu tenho grandes amigos que são CEOs, diretores, e muitos deles me dizem que às vezes você se depara com uma situação de decisão, né? Porque o problema é que nessa hora quem tem que decidir é quem comanda o negócio. Só que não é fácil. Ah, mas ele é preparado. Não, ele é preparado, mas não é fácil. Porque o tamanho da decisão que tem que se tomar às vezes é muito complexo. Impacta em muitas coisas, impacta em muita gente. Mas a decisão às vezes precisa ser tomada. E nessa hora o que eles fazem, além de todos os dados que eles têm na mão, eles recorrem à missão, à visão e os valores. E aí eu perguntei, mas espera aí, e se você encontrar, por exemplo, algo que não esteja alinhado, por exemplo, com a missão? Ok, André, mas então ele vai estar alinhado com a visão e com os valores, então eu vou buscar uma adequação da solução, mas sempre preservando a missão, a visão e os valores. Então o que eu vou fazer? Ah, não tem muito a ver com a missão, mas tem a ver com valores e com visão, então eu vou buscar uma solução maior nesses dois pontos do que nesse ponto. Porque quando você tem três, a vantagem é que sempre dois vão estar para um lado e um vai estar para o outro. Não vai haver um empate. Não tem como haver um empate, né? Você pode ter os três a favor, os três contra, dois a favor, dois contra, um a favor, mas sempre você vai ter um melhor direcionamento da decisão que você vai precisar tomar. E aí é o que eu digo para vocês. Se você não tem nesse momento claro qual é a visão, qual é a missão e quais são os valores da empresa, você não tem nada. Você simplesmente se descabela, você simplesmente recebe uma série de informações de colaboradores de determinadas áreas que no fundo, lá no fundo mesmo estão puxando um pouco a sardinha para o seu lado, né? E eles só não estariam se eles estivessem sempre alinhados com a missão e visão e valores. E aí é claro que as reuniões iriam ficar muito mais fáceis, as decisões também. Você vai falar para mim, André, mas isso é utopia. Não, não é utopia não. É que a gente não tem o costume de usar a missão, a visão e os valores muito porque a gente acha que isso é o quadrinho na parede. E a partir do momento que a gente sair do quadrinho na parede e passar a ler aquilo com calma e entender que aquilo pode ajudar você a tomar decisões pequenas no dia a dia, médias como gestores e grandes como os diretores, com certeza a possibilidade de acerto é muito maior. Mas pode ser que seja certo para você e pode ser que não seja o valor, a missão e a visão da empresa sua concorrente. E ela vai ter que tomar as decisões em cima dessa missão que ela definiu para ela. Por isso, pessoal,
que definir uma missão, visão e valores não é fácil. Para muita gente fala, eu nem sei por que tem isso. Quantas vezes você já não ouviu isso? Eu nem sei por que tem isso. Isso para mim é um monte de palavrinhas alinhadinhas, de frasezinhas bonitinhas, mas não leva a nada. Será mesmo que não leva a nada? Posso garantir para vocês que leva a muitos e muitos e muitos lugares de sucesso. Muito melhores muitas vezes do que as decisões que você toma simplesmente no impulso, esquecendo das prioridades e achando que é urgente, né? E nesse caso, por exemplo, que eu contei para vocês dos remédios, o que acontecia? Era uma decisão urgente, era uma decisão importante, ela se arrastou durante algum tempo, que óbvio era um processo de acomodação, aquela bomba explodiu 6 meses depois, né? De lançamento, e mais 6 meses para alguém dizer assim, pode parar, que nós vamos atuar dessa maneira. Mas graças a ter uma missão, visão e valores bem feita, alinhada, correta, e acredito também que essa empresa se tornou o que se tornou no mercado, porque todo mundo passou a olhar a missão, visão e valores como uma fonte de solução. O que diz a minha missão? O que diz a visão da empresa que eu trabalho? Quais são os valores dessa empresa? E você que está no RH vai dizer assim, e para mim? Tem nada a ver. Tem. Claro que tem. Você sabe por que tem? Quando você vai entrevistar um novo funcionário, ou quando você vai fazer uma avaliação de um atual funcionário, você faz questão de lembrar para essas pessoas quais são os valores da empresa? Porque, volto a dizer para você, se os valores da empresa não estão alinhados com os valores dos colaboradores, seja ele novo de empresa, velho de empresa, não faz o menor sentido. Ele vai brigar com aquilo, né? Ele não vai conseguir fazer aquilo direito. Então talvez na hora das empresas contratarem novos colaboradores, quem sabe se elas entenderem um pouco melhor o valor desse colaborador e se esse valor está alinhado com os valores da empresa. Normalmente não é assim que é feito. Normalmente se pega um currículo, se pega toda a parte técnica, línguas e etc. Mas e a pessoa que vai trabalhar? Ela tem valores. E esses valores têm que estar alinhados com duas coisas. Uma, com a função que ele vai exercer. E duas, com a empresa que ele trabalha. Então, vou dar um exemplo rapidinho para vocês. Você imagina você pegar uma pessoa que quer segurança, né? que tem o valor segurança, que quer as coisas seguras, sem muita mudança de rotina, e colocar ela para ser vendedor externo. Sabe o que vai acontecer, né? Não dura uma semana. Porque o cargo de vendedor externo é um dos cargos menos seguros que existe. Você sai todo dia a campo, você tenta vender o seu produto todo dia, você muitas vezes ganha por comissão, então você não sabe se no final do mês o teu salário vai estar lá. Agora você imagina isso para uma pessoa que quer segurança. Não vai dar certo. É a mesma coisa que você colocar essa pessoa trabalhando numa empresa onde o nível de pressão vai ser alto por metas e resultados. Mas onde eu ponho então uma pessoa que quer segurança? Na área administrativa, na área fiscal, na área de assistência jurídica, alguma coisa que se repita ao longo do tempo e que ela consiga fazer aquilo com segurança. Mas nem sempre isso é possível. Realmente, nem sempre isso é possível. Mas quanto mais você puder fazer isso, mais sucesso você vai ter. Você vai reduzir também a quantidade de pessoas que acabam entrando e saindo da empresa e você diz, nossa, mas o currículo era excelente, a entrevista foi boa, por que será que não deu certo? Muitas vezes o problema não é da empresa, o problema não é da pessoa, simplesmente os valores delas não se cruzaram em momento algum. Certo, pessoal? Então, pessoal, eu queria muito novamente agradecer a todos vocês
Dizer para vocês que agora nós estamos também no SlideShare. Tem algumas pequenas apresentações da 4F lá no SlideShare. E futuramente nós vamos ter uma surpresa. Essas últimas semanas nos nossos posts e nossas redes sociais a gente está comemorando aí o aniversário da 4F. Então a gente está mandando muitos brindes, muitas promoções e está sendo bem legal, né? E como eu falei, hoje vocês vão acabar recebendo esse vídeo pelas maneiras usuais, WhatsApp, vão receber nas mídias sociais, obviamente vai subir no YouTube, né? Porque hoje foi um dia especial, acabou não sendo ao vivo, e na semana que vem a gente volta sexta-feira a partir das 19 horas, tá bom? Não esquece, precisou de missão, visão e valores? Fale com @a4fconsultoria.com.br. Tchau, tchau.